Muito bem, meus irmãos. Vamos dar continuidade a mais um áudio. Peço que vocês se inscrevam no canal, fazendo favor, e me dêem um apoio, pelo menos se inscrevendo, e desde já eu agradeço. E nesse áudio vamos falar sobre um dos filósofos e economistas, mais importantes da história, segundo alguns, é um dos filósofos mais importantes da história, o famoso Karl Marx. O seu nome inteiro, na verdade, é Karl Heinrich Marx. Nasceu em 5 de maio de 1818, em um local chamado Trier, na província do Reno, na Prússia, que é a Alemanha. Ele faleceu em 14 de março de 1883 em Londres, na Inglaterra. Ele é considerado um revolucionário, sociólogo, historiador e economista. Publicou com um amigo chamado Friedrich Engels um panfleto chamado Manifesto Comunista, em 1848. E é um dos panfletos, ficou considerado como um dos panfletos mais célebres da história do movimento socialista. Ele também foi o autor do livro mais importante, chamado O Capital. E, portanto, esses escritos e outros de Marx e Engels formam a base do corpo de pensamento e crença conhecido como marxismo. Bem, esse Karl Heinrich Marx era o menino, vamos dizer, sobrevivente mais velho de 9 filhos. O seu pai, Henrique, era um advogado de sucesso, era um homem do iluminismo, devotado a Kant e a Voltaire, que participou das agitações por uma constituição na Prússia. Sua mãe, nascida e chamada Henrietta Presburg, era holandesa. Ambos os pais de Marx eram judeus e descendiam de uma longa linhagem de rabinos, mas um ano ou mais antes de Karl nascer, seu pai, provavelmente porque sua carreira profissional assim o exigia, foi batizado na igreja evangélica estabelecida na época. Karl Marx foi batizado quando tinha 6 anos. Embora quando jovem, Marx foi menos influenciado pela religião do que pelas políticas sociais críticas e às vezes radicais do iluminismo, sua origem judaica o expôs a preconceitos e discriminações que podem tê-lo levado a questionar o papel da religião na sociedade e contribuído para seu desejo de mudança social. Muito bem. Marx foi educado de 1830 a 1835 em um colégio em Trier. Suspeita de abrigar professores e alunos liberais, a escola estava sob vigilância da polícia. Os escritos de Marx durante este período exibiram um espírito de devoção cristã e um desejo de autossacrifício em nome da humanidade. Então, em outubro de 1835, ele se matriculou na Universidade de Bonn. Os cursos que frequentou foram exclusivamente em humanidades, em disciplinas como mitologia grega e romana e a história da arte. Marx participou das atividades habituais dos alunos, travou um duelo e passou um dia na prisão por estar bêbado e desordeiro. Ele presidiu o Tavern Club, que estava em desacordo com as associações estudantis mais aristocráticas, e ingressou em um clube de poetas que incluía algumas atividades políticas. Muitos alunos foram presos, alguns ainda estavam sendo expulsos na época de Marx, particularmente como resultado de um esforço dos estudantes para
interromperam a sessão da Dieta Federal em Frankfurt. Marx, no entanto, deixou Bonn após um ano e, em outubro de 1836, matriculou-se na Universidade de Berlim para estudar Direito e Filosofia. Bom, a experiência crucial de Marx em Berlim foi sua introdução à filosofia de Hegel, reinante nessa época, ou pelo menos lá, e sua adesão aos jovens hegelianos. A princípio, ele sentiu repugnância pelas doutrinas de Hegel. Quando Marx adoeceu, foi parcialmente como escreveu seu pai, de intenso vexame por ter de transformar em ídolo uma opinião que eu detestava. A pressão hegeliana na cultura estudantil revolucionária era poderosa. No entanto, Marx se juntou a uma sociedade chamada de Clube do Doutor, cujos membros estiveram intensamente envolvidos no novo movimento literário e filosófico. Sua figura principal era Bruno Bauer, um jovem conferencista de teologia que estava desenvolvendo a ideia de que os evangelhos cristãos eram registro não da história, mas de fantasias humanas surgidas de necessidades emocionais, e que Jesus não tinha sido uma pessoa histórica. Marx se matriculou em um curso de palestras proferidas por Bauer sobre o profeta Isaías. Bauer ensinou que uma nova catástrofe social, mais tremenda do que a do advento do cristianismo, estava se formando. Os jovens hegelianos começaram a se mover rapidamente em direção ao ateísmo e também falavam vagamente de ação política. Bom, o governo prussiano, temeroso da subversão latente nos jovens hegelianos, logo se comprometeu a expulsá-los das universidades. Bauer foi demitido de seu posto em 1839. O amigo mais íntimo de Marx neste período, Adolf Rutenberg, um jornalista idoso que cumpriu pena de prisão por seu radicalismo político, pressionou por um envolvimento social mais profundo. Em 1841, os jovens hegelianos tornaram-se republicanos de esquerda. Os estudos de Marx, entretanto, estavam atrasados. Instado por seus amigos, ele apresentou uma tese de doutorado para a Universidade de Jena, que era conhecida por ser frouxa em seus requisitos acadêmicos, e recebeu seu diploma em abril de 1841. Sua tese analisada em uma moda hegeliana é a diferença entre as filosofias naturais de Demócrito e Epicuro. Mais distintamente, soou uma nota de desafio prometeico. Isto é, a filosofia não faz segredo disso. A admissão de Prometeu diz, na verdade, odeio todos os deuses. É a sua própria admissão, seu próprio lema contra todos os deuses. Prometeu é o santo e Marte mais nobre do calendário da filosofia. Bom, em 1841, Marx, junto com outros jovens hegelianos, foi muito influenciado pela publicação de A Essência do Cristianismo, de 1841, de Ludwig Feuerbach. Seu autor, na opinião de Marx, criticou com sucesso Hegel, um idealista que acreditava que a matéria ou existência era inferior e dependente da mente ou espírito. Do ponto de vista oposto,
ou materialista, mostrando como o espírito absoluto era uma projeção de o verdadeiro homem sobre o fundamento da natureza. Daí em diante, os esforços filosóficos de Marx foram no sentido de uma combinação dos esforços da dialética de Hegel, a ideia de que todas as coisas estão em contínuo processo de mudança resultante dos conflitos entre seus aspectos contraditórios, com o materialismo de Feuerbach, que colocava as condições materiais acima das ideias. Então, em janeiro de 1842, Marx começou a contribuir para um jornal recém-fundado, chamado Gazeta Renana. Era o órgão democrático liberal de um grupo de jovens mercadores, banqueiros e industriais. Colônia era o centro da seção industrialmente mais avançada da Prússia. A esta fase da vida de Marx pertence um ensaio sobre a liberdade de imprensa. Uma vez que ele então considerou óbvia a existência de padrões morais absolutos e princípios éticos universais, ele condenou a censura como um mal moral que envolvia espiar na mente e no coração das pessoas e atribuiu aos mortais, fracos e malévolos, poderes que pressupunham uma mente onisciente. Ele acreditava que a censura só poderia ter consequências malignas. Em 15 de outubro de 1842, Marx tornou-se editor do jornal. Como tal, ele foi obrigado a escrever editoriais sobre uma variedade de questões sociais e econômicas, que vão desde a moradia dos pobres em Berlim e o roubo por camponeses da madeira das florestas ao novo fenômeno do comunismo. Ele achou o idealismo hegeliano de pouca utilidade nessas questões. Ao mesmo tempo, ele estava se distanciando de seus amigos hegelianos, para os quais chocar o burguês era um modo suficiente de atividade social. Marx, amigo nesta época dos homens práticos de mentalidade liberal, que estavam lutando passo a passo pela liberdade dentro dos limites constitucionais, conseguiu triplicar a circulação de seu jornal e torná-lo um jornal de liderança na Prússia. No entanto, as autoridades prussianas o suspenderam por ser muito franco, e Marx concordou em coeditar com o liberal hegeliano Arnold Ruge uma nova revisão dos anuários franco-alemães, de que seria publicado em Paris. Bom, porém, primeiro em junho de 1843, Marx, após um noivado de 7 anos, casou-se com Jenny von Wempslen. Acho que esse é o nome correto dela. Lê-se Westphalen. Jenny von Westphalen. Essa Jenny era uma mulher atraente, inteligente e muito admirada, 4 anos mais velhas que Karl. Ela veio de uma família de distinção militar e administrativa. Seu meio-irmão mais tarde se tornou um ministro prussiano do interior altamente reacionário. Seu pai, um seguidor do socialista francês Saint-Simon, gostava de Karl, embora outros em sua família se opusessem ao casamento. O pai de Marx também temia que Jenny estivesse destinada a se tornar um sacrifício ao demônio que possuía seu filho. 4 meses depois do casamento, o jovem casal mudou-se para Paris, que era então o centro do pensamento socialista
e das seitas mais extremistas que se chamavam comunismo. Lá, Marx tornou-se revolucionário e comunista e começou a se associar a sociedades comunistas de trabalhadores franceses e alemães. Suas ideias eram, em sua opinião, totalmente rudes e pouco inteligentes, mas seu caráter o comoveu. A irmandade dos homens não é uma mera frase para eles, mas um fato da vida. E a nobreza do homem brilha sobre nós a partir de seu trabalho e corpos endurecidos. Ele escreveu em si isso no seu chamado Manuscritos Filosóficos e Econômicos de 1959. Muito bem, mas esses manuscritos não foram publicados por cerca de 100 anos, mas eles são influentes porque mostram o fundo humanista das teorias históricas e econômicas posteriores de Marx. Os anuários franco-alemães tiveram vida curta, mas por meio de sua publicação, Marx fez amizade com Friedrich Engels, um contribuidor que se tornaria seu colaborador ao longo da vida. E em suas páginas apareceu o artigo de Marx, Resumo à crítica da filosofia hegeliana do direito, com sua afirmação frequentemente citada de que a religião é o ópio do povo. Foi lá também que ele primeiro levantou o apelo por uma revolta do proletariado para realizar as concepções da filosofia. Mais uma vez, porém, o governo prussiano interveio contra Marx. Ele foi expulso da França e partiu para Bruxelas, seguido por Engels, em fevereiro de 1845. Naquele ano, na Bélgica, ele renunciou à sua nacionalidade prussiana. Ora, os 2 anos seguintes em Bruxelas testemunharam o aprofundamento da colaboração de Marx com Engels. Ora, Engels vira em primeira mão, em Manchester, na Inglaterra, onde se localizava uma filial da fábrica têxtil de seu pai, todos os aspectos deprimentes da Revolução Industrial. Ele também foi um jovem hegeliano e se converteu ao comunismo por Moses Hess, que era chamado de rabino comunista. Na Inglaterra, ele se associou aos seguidores de Robert Owen. Agora, ele e Marx, descobrindo que compartilhavam as mesmas opiniões, combinaram seus recursos intelectuais e publicaram em 1845 A Sagrada Família. Seu próximo trabalho, que foi publicado entre 1845 a 1846, chamado A Ideologia Alemã, continua a exposição mais completa de sua importante concepção materialista da história, que se propôs a mostrar como, historicamente, as sociedades foram estruturadas para promover os interesses da classe economicamente dominante. Mas não encontrou editora e permaneceu desconhecido durante a vida de seus autores. Muito bem. Durante seus anos em Bruxelas, Marx desenvolveu seus pontos de vista e, por meio de confrontos com os principais líderes do movimento da classe trabalhadora, estabeleceu sua posição intelectual. Em 1846, ele criticou publicamente o líder alemão Wilhelm Weitling por seus apelos moralistas.
Marx insistiu que o estágio da sociedade burguesa não podia ser ignorada. O proletariado não podia simplesmente saltar para o comunismo. O movimento operário exigia uma base científica, não frases moralistas. Ele também polemizou contra o pensador socialista chamado Pierre-Joseph Proudhon, na Miséria da Filosofia, em 1847, um ataque mordaz ao livro de Proudhon com o título A Miséria, que foi escrito por ele em 1846, da Filosofia da Miséria. Proudhon queria unir as melhores características de coisas contrárias, como competição e monopólio. Ele esperava salvar os bons recursos das instituições econômicas e, ao mesmo tempo, eliminar os ruins. Marx, porém, declarou que nenhum equilíbrio era possível entre antagonismos em qualquer sistema econômico. As estruturas sociais eram transitórias formas históricas determinadas pelas forças produtivas. O moinho dá-te sociedade com o senhor feudal. A máquina a vapor, a sociedade com o capitalista industrial. O modo de raciocínio de Proudhon, disse Marx, era típico do pequeno burguês que não conseguiu ver as leis subjacentes da história. Uma sequência incomum de eventos levou Marx e Engels a escrever seu panfleto chamado O Manifesto Comunista. Em junho de 1847, uma sociedade secreta chamada a Liga dos Justos, composta principalmente por artesãos alemães imigrantes, reuniu-se em Londres e decidiu formular um programa político. Eles enviaram um representante a Marx para pedir-lhe para entrar na Liga. Karl Marx superou suas dúvidas e, com seu amigo Engels, ingressou na organização, que então mudou seu nome para a Liga Comunista e promulgou uma Constituição Democrática. Confiados com a tarefa de redigir seu programa, Marx e Engels trabalharam de meados de dezembro de 1847 até o final de janeiro de 1848. Os comunistas de Londres já estavam impacientemente ameaçando Marx com uma ação disciplinar quando ele lhes enviou o manuscrito. Eles prontamente o adotaram como seu manifesto. Enunciava a proposição de que toda a história tinha sido até então uma história de luta de classes, resumida de forma concisa a concepção materialista da história elaborada na ideologia alemã. E afirmava que a vitória futura do proletariado poria fim à sociedade de classes para sempre. Criticava impiedosamente todas as formas de socialismo fundado em teias de aranha, filosóficas, como alienação. Rejeitou a avenida das utopias sociais, pequenos experimentos em comunidades, como um amortecimento da luta de classes e, portanto, como sendo seitas reacionárias. Ele estabeleceu 10 medidas imediatas como primeiros passos em direção ao comunismo, variando de um imposto de renda progressivo e a abolição das heranças à educação gratuita para todas as crianças. Terminou com as seguintes palavras: os proletários não têm nada a perder, exceto suas correntes. Eles têm um mundo para vencer. Trabalhadores,
trabalhadores de todos os países, univos. A Revolução irrompeu repentinamente na Europa nos primeiros meses de 1848, na França, Itália e Áustria. Marx fora convidado a ir a Paris por um membro do governo provisório, bem a tempo de evitar a expulsão pelo governo belga. Com a vitória da Revolução na Áustria e na Alemanha, Marx voltou para a Renânia. Em Colônia, ele defendeu uma política de coalizão entre a classe trabalhadora e a burguesia, isto é, a burguesia democrática, opondo-se por isso à nomeação de candidatos operários independentes para as assembleias de Frankfurt e argumentando veementemente contra o programa para a Revolução Proletária defendido pelos líderes do Sindicato dos Trabalhadores. Ele concordou com o julgamento de Engels de que o Manifesto Comunista deve ser arquivado e a Liga Comunista dissolvida. Marx pressionou sua política através das páginas da Gazeta Renana, ou melhor, agora da nova Gazeta Renana, recém-fundada, em 1849, defendendo uma democracia constitucional e uma guerra com a Rússia. Quando o líder mais revolucionário do Sindicato dos Trabalhadores, Andreas Gottschalk, foi preso, Marx o suplantou e organizou o primeiro Congresso Democrático da Renânia em agosto de 1848. Quando o rei da Prússia dissolveu a Assembleia Prussiana em Berlim, Marx chamou por armas e homens para ajudar a resistência. Os liberais burgueses retiraram o apoio do jornal de Marx e ele próprio foi indicado por várias acusações, incluindo advocaciado não pagamento de imposto. Em seu julgamento, ele se defendeu com o argumento de que a coroa estava empenhada em fazer uma contra-revolução ilegal. O júri o absolveu por unanimidade e com agradecimento. No entanto, quando a última luta desesperada estourou em Dresden e Baden, Marx foi banido como estrangeiro em 16 de maio de 1849. O número final de seu jornal, impresso em vermelho, causou grande sensação. Bom, expulso mais uma vez de Paris, Marx foi para Londres em agosto de 1849. Seria sua casa pelo resto de sua vida. Envergonhado pelo fracasso de suas próprias táticas de colaboração com a burguesia liberal, ele voltou à Liga Comunista em Londres e, por cerca de um ano, defendeu uma política revolucionária mais ousada. O discurso do Comitê Central, a Liga Comunista, escrito com Engels em março de 1850, exortava que, em futuras situações revolucionárias, eles lutassem para tornar a revolução permanente, evitando a subserviência ao partido burguês e criando seus próprios trabalhadores revolucionários. Marx esperava que a crise econômica levasse em breve a um renascimento do movimento revolucionário. Quando essa esperança se desvaneceu, ele entrou em conflito mais uma vez com aqueles a quem chamou de os alquimistas da revolução, como August von Willich, um comunista que propôs acelerar o advento da revolução
empreendendo empreendimentos revolucionários diretos. Essas pessoas, escreveu Marx em setembro de 1850, substituem materialismo por idealismo e consideram vontade pura como força motriz da revolução em vez das condições reais. Enquanto dizemos aos trabalhadores, vocês têm que passar por 15, 20, 50 anos de guerras civis e guerras nacionais, não apenas para mudar suas condições, mas para mudar a si mesmos e se tornarem qualificados para o poder político. Você, pelo contrário, diz a eles, devemos alcançar o poder imediatamente. Bom, a facção militante, por sua vez, ridicularizou Marx por ser um revolucionário que limitou sua atividade à palestra sobre economia política para a União Educacional dos Trabalhadores Comunistas. O resultado foi que Marx, gradualmente, parou de assistir às reuniões dos comunistas de Londres. Em 1852, ele se dedicou intensamente a trabalhar pela defesa de 11 comunistas presos e julgados em Colônia, sob a acusação de conspiração revolucionária, e escreveu um panfleto em nome deles. No mesmo ano, ele também publicou em um periódico germano-americano seu ensaio chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, com sua análise aguda da formação de um Estado burocrático absolutista com o apoio da classe camponesa. Em outros aspectos, os próximos 12 anos foram, nas palavras de Marx, anos de isolamento, tanto para ele quanto para Engels, em sua fábrica em Manchester. De 1850 a 1864, Marx viveu na miséria material e na dor espiritual. Seus fundos se foram e, exceto em uma ocasião, ele não conseguiu procurar um emprego remunerado. Então, em março de 1850, ele, sua esposa e 4 filhos pequenos foram despejados e seus pertences apreendidos. Vários de seus filhos morreram. Durante todos esses anos, Engels contribuiu lealmente para o apoio financeiro de Marx. As somas não eram grandes no início, pois Engels era apenas um escriturário na firma de Hermann e Engels, em Manchester. Mais tarde, porém, em 1864, quando se tornou sócio, suas subvenções foram generosas. Karl Marx tinha orgulho da amizade de Engels e não tolerava críticas a ele. Legados de parentes da esposa de Marx e do amigo de Marx, William Wolff, também ajudaram a aliviar suas dificuldades econômicas. Marx tinha uma fonte relativamente estável de renda auferida nos Estados Unidos. A convite de Charles Dana, editor-chefe do The New York Times, ele se tornou, em 1851, seu correspondente europeu. O jornal, editado por Horace Greeley, simpatizou com Fourierismo, um sistema socialista utópico desenvolvido pelo teórico francês Charles Fourier. De 1851 a 1862, Marx contribuiu com cerca de 500 artigos e editoriais, Engels fornecendo cerca de 1/4 deles. Ele percorreu todo o universo político, analisando movimentos sociais e agitações da Índia e China, a Grã-Bretanha e Espanha. Em 1859, Marx publicou seu primeiro livro sobre a teoria econômica, chamada Uma Contribuição para a Crítica da Economia Política. Em seu prefácio, ele resumiu novamente sua concepção materialista
da história, sua teoria de que o curso da história depende do desenvolvimento econômico. Nessa época, entretanto, Marx considerava seus estudos de história econômica e social no Museu Britânico como sua principal tarefa. Ele estava ocupado produzindo os rascunhos de sua magnum opus, que seria publicada mais tarde como O Capital. Alguns desses rascunhos, incluindo os esboços e as teorias da mais-valia, são importantes por si próprios e foram publicados após a morte de Marx. Bom, o isolamento político de Marx terminou em 1864 com a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Sua primeira reunião pública, convocada por líderes sindicais ingleses e representantes dos trabalhadores franceses, ocorreu no St. Martin Hall, em Londres, em 28 de setembro de 1864. Marx, que havia sido convidado por um intermediário francês a comparecer como representante do governo alemão, sentou-se silenciosamente na plataforma. Um comitê foi formado para produzir um programa e um estatuto para a nova organização. Após a apresentação de vários projetos considerados insatisfatórios, Marx, servindo em um subcomitê, valeu-se de sua imensa experiência jornalística. Seu endereço e as regras provisórias da Associação Internacional dos Trabalhadores, ao contrário de seus outros escritos, enfatizaram as conquistas positivas do movimento cooperativo e da legislação parlamentar. A conquista gradual do poder político permitiria ao proletariado britânico estender essas conquistas em escala nacional. Como membro do Conselho Geral da organização e secretário correspondente para a Alemanha, Marx passou a ser assíduo nas reuniões, que às vezes aconteciam várias vezes por semana. Por vários anos, ele mostrou um raro tato diplomático em compor diferenças entre vários partidos, facções e tendências. A Internacional cresceu em prestígio e número de membros. Seus números atingidos talvez fossem 800 mil em 1869. Teve sucesso em várias intervenções em nome de sindicatos europeus engajados em lutas com empregadores. Já em 1870, porém, Marx ainda era desconhecido como personalidade política europeia. Foi a Comuna de Paris que o tornou uma figura internacional. O homem mais caluniado e mais ameaçado de Londres, como ele escreveu. Quando a Guerra Franco-Alemã estourou em 1870, Marx e Engels discordaram dos seguidores na Alemanha que se recusaram a votar no Reichstag a favor da guerra. O Conselho Geral declarou que, do lado alemão, a guerra era uma guerra de defesa. Após a derrota dos exércitos franceses, porém, eles sentiram que os termos alemães representavam um engrandecimento às custas do povo francês. Quando uma insurreição estourou em Paris e a Comuna de Paris foi proclamada, Marx deu seu apoio inabalável. Em 30 de maio de 1871, depois que a Comuna foi esmagada, ele a saudou em um famoso endereço intitulado Guerra Civil na França. A história não tem nenhum exemplo comparável de tamanha grandeza. Seus mártires estão guardados para sempre no grande coração da classe trabalhadora, disse ele.
Na opinião de Engels, a Comuna de Paris foi o primeiro exemplo da história da ditadura do proletariado. O nome de Marx, como líder da Primeira Internacional e autor da notória Guerra Civil, tornou-se sinônimo em toda a Europa do espírito revolucionário simbolizado pela Comuna de Paris. O advento da Comuna, entretanto, exacerbou os antagonismos dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores e, assim, trouxe sua queda. Sindicalistas ingleses como George Odger, ex-presidente do Conselho Geral, se opuseram ao apoio de Marx à Comuna de Paris. O projeto de lei de reforma de 1867, que emancipou a classe trabalhadora britânica, abriu vastas oportunidades para a ação política dos sindicatos. Os líderes trabalhistas ingleses descobriram que poderiam fazer muitos avanços práticos cooperando com o Partido Liberal e considerando a retórica de Marx como um estorvo. Ressentiram-se de sua acusação de que eles haviam se vendido aos liberais. Uma oposição de esquerda também se desenvolveu sob a liderança do famoso revolucionário russo chamado Mikhail Alexandrovich Bakunin. Lê-se Mikhail Alexandrovich Bakunin, um veterano das prisões czaristas e do exílio siberiano. Bakunin conseguia mover os homens por sua oratória, que um ouvinte comparou a uma tempestade violenta com relâmpagos e trovões e um rugido de leões. Esse Bakunin admirava o intelecto de Marx, mas dificilmente poderia esquecer que Marx publicou um relatório em 1848 acusando-o de ser um agente russo. Ele sentia que Marx era um autoritário alemão e um judeu arrogante que queria transformar o Conselho Geral em uma ditadura pessoal sobre os trabalhadores. Ele se opôs fortemente a várias teorias de Marx, especialmente o apoio de Marx à estrutura centralizada da Internacional. A visão de Marx de que a classe proletária deveria atuar como um partido político contra os partidos dominantes, mas dentro do sistema parlamentar existente. E a crença de Marx de que o proletariado, após ter derrubado o Estado burguês, deveria estabelecer seu próprio regime. Para Bakunin, a missão do revolucionário era a destruição. Ele olhou para o campesinato russo com suas propensões para a violência e seus instintos revolucionários. Trabalhadores civilizados dos países industriais. Os alunos, ele esperava, seriam os oficiais da revolução. Ele adquiriu seguidores, principalmente jovens, na Itália, Suíça e França, e organizou uma sociedade secreta, a Aliança Internacional da Social-Democracia, que, em 1869, desafiou a hegemonia do Conselho Geral no Congresso de Basel, Suíça. Marx, porém, já havia conseguido impedir sua admissão como organismo organizado na Internacional. Para os bakunistas, a Comuna de Paris era um modelo de ação direta revolucionária e uma refutação do que eles consideravam ser o comunismo autoritário de Marx. Bakunin começou a organizar sessões da Internacional para atacar a suposta ditadura de Marx e do Conselho Geral. Em resposta, Karl Marx publicou o envolvimento de Bakunin com um líder estudantil russo inescrupuloso que praticou chantagem e assassinato. Muito bem. Sem uma ala direita de apoio e com a esquerda anarquista contra ele,
Karl Marx temia perder o controle da Internacional para Bakunin. Ele também queria voltar aos estudos e terminar o Capital. No Congresso da Internacional em Haia, em 1872, o único que participou, Marx conseguiu derrotar os bakunistas. Então, para consternação dos delegados, Engels propôs que a sede do Conselho Geral fosse transferida de Londres para a cidade de Nova York. Os bakunistas foram expulsos, mas a Internacional definhou e foi finalmente dissolvida na Filadélfia em 1876. Vamos lá? Durante a próxima e última década de sua vida, as energias criativas de Marx declinaram. Ele foi assolado pelo que chamou de depressão mental crônica e sua vida se voltou para sua família. Ele foi incapaz de concluir qualquer trabalho substancial, embora ainda lesse muito e se comprometesse a aprender russo. Ele se tornou rabugento em suas opiniões políticas, quando seus próprios seguidores e os do revolucionário alemão Ferdinand Lassalle, um rival que acreditava que os objetivos socialistas deveriam ser alcançados por meio da cooperação com o Estado, se uniram em 1875 para fundar o Partido Social Democrata. Marx escreveu uma crítica cáustica de seu programa, o chamado Programa de Gotha, alegando que ele fez muitos compromissos com o status quo. Os líderes alemães colocaram suas objeções de lado e tentaram apaziguá-lo pessoalmente. Cada vez mais, ele esperava uma guerra europeia para derrubar o czarismo russo, o esteio da reação, na esperança de que isso revivesse as energias políticas das classes trabalhadoras. Ele ficou comovido com o que considerou ser a coragem altruísta dos terroristas russos que assassinaram o czar Alexandre II em 1881. Ele sentiu que este era um meio de ação historicamente inevitável. Apesar da retirada de Marx da política ativa, ele ainda manteve o que Engels chamou de sua influência peculiar sobre os líderes da classe trabalhadora e dos movimentos sindicalistas. Em 1879, quando os franceses da Federação Socialista dos Trabalhadores foi fundada, seu líder, Julius Guesde, foi a Londres para consultar Marx, que ditou o preâmbulo do seu programa e moldou grande parte de seu conteúdo. Em 1881, Henry Myers Handman, em sua Inglaterra para Todos, se baseou fortemente em suas conversas com Marx, mas o irritou por ter medo de reconhecê-lo pelo nome. Durante seus últimos anos, Marx passou muito tempo em centros de saúde e até viajou para Argel. Ele foi quebrado pela morte de sua esposa em 2 de dezembro de 1881 e de sua filha mais velha, Jenny Longet, em 11 de janeiro de 1883. Ele morreu em Londres, evidentemente de um abscesso pulmonar, no ano seguinte.